Com o técnico Léo Condé após o jogo. Vitória 1, Chapecoense 0, na noite dessa segunda-feira, no Barradão. Léo, boa noite. Antes de mais nada, parabéns, né? Terminar a primeira fase aí na liderança, mas você conseguiu, do primeiro para o segundo tempo, fazer muitas mudanças táticas, incorporou a equipe no meio-campo e terminou conseguindo a vitória. Como foi esse passo a passo da leitura desse jogo, desde o início até o final? Verdade, boa pergunta. É um jogo assim, um jogo muito complicado, né? Primeiro, é difícil de entender como que essa boa equipe da Chapecoense tem essa pontuação tão baixa. Realmente uma boa equipe, com bons jogadores, né? Bem treinada, né? Principalmente depois aí, a chegada do Gilmar conseguiu dar uma ajeitada na equipe. Mas enfim, eles surpreenderam a gente, que eles vieram com essa formação que eles não vinham jogando, com 3 zagueiros. E o Bruno Nazário, que normalmente tem jogado mais como um meia ponta ali pela esquerda, passou a trabalhar por dentro. E ele teve os 2 zagueiros, os 2 volantes suspensos e veio com o Pavani hoje fazendo a organização da saída de bola. Então a gente teve muita dificuldade para encaixar nossa melhor marcação, tanto no Pavani quanto no Bruno Nazário. Gerou uma dúvida muito grande ali no setor de meio, quem iria fechar aquele setor ali. E eles conseguiram construir boas jogadas, conseguiram fazer boa saída de bola. E aí o segundo ponto que a gente pecou muito no primeiro tempo, que quando a gente tinha a bola, tinha momentos que a gente estava acelerando, e era o momento da gente pisar na bola e trabalhar ela, como teve alguns momentos que eles baixaram muito a linha de marcação para justamente induzir um erro nosso pelo meio, e a gente insistiu com essa jogada por dentro. Então a gente proporcionou para eles bons contra-ataques. E aí depois a gente observou que dali dentro do jogo mesmo a gente já foi ajustando ali nos minutos finais do primeiro tempo, a gente já melhorou um pouco o encaixe, mas no intervalo a gente melhorou, né, principalmente em termos de marcação, com a entrada do Rodrigo, né, fixei um pouco mais o Rodrigo, liberando o Dudu para fazer o segundo, e a entrada do Mateuzinho pelo meio, que aí a gente passou a ter um controle tanto de marcação quanto de bola. Então a gente passou a ter o controle do jogo praticamente todo no segundo tempo ali. Faltou talvez um pouquinho mais de calma no penúltimo passe ali, na penúltima bola a gente fez algumas finalizações ali meio desequilibrado, talvez poderia ter feito uma escolha melhor no passe ali, de servir o companheiro, mas de um modo geral, segundo tempo a gente foi merecedor. É claro que como o gol não saía e a gente ficou um pouco ansioso ali naqueles minutos finais, quase que a gente sofreu o gol ali, proporcionando um erro de saída de bola e contra-ataque para eles. Mas que bom que a gente conseguiu fazer o gol numa bela jogada ali, uma bela trama, um bom cruzamento do Matheus ali para o Léo, e a gente conseguiu vencer uma partida tão difícil e finalizar, né, o primeiro turno da competição em primeiro lugar. Ô Léo, boa noite, parabéns pela vitória, parabéns pelo título simbólico, né, de campeão do primeiro turno da Série B. Em relação à escalação, você repetiu pela terceira vez seguida, né, a mesma escalação com os mesmos jogadores, o mesmo esquema. Queria saber se essa vai ser a escalação realmente a base do Vitória para o resto da competição, ou se você ainda vai ter aquela variação, né, de 5 zagueiros, 4 zagueiros, a depender da partida dos jogos. E também falar um pouquinho sobre o Léo Gamalho, né, o Léo hoje voltou a marcar, todo mundo sabe do calvário que ele passou, qual a importância de você retomar a confiança desse jogador para o seu elenco. Bom, em relação à formação da equipe, a gente fez 2 bons jogos contra o Novo Horizontino em termos de marcação, e contra o Sport a gente conseguiu marcar e jogar. Então a ideia era manter a formação que fez 2 bons jogos e conseguiu 2 vitórias importantes. Porém hoje não encaixou tão bem no primeiro tempo. E também não é só questão dos atletas, questão do adversário, característica do jogo, mas nós temos assim os jogadores, o Mateuzinho retomando. O jogador foi muito importante no início, lesionou e ficou de fora, fez muita falta. O próprio Rodrigo Andrade também ficou de fora desses jogos aí, um jogador, né, não precisa nem falar muito, de suma importância pra gente. Mas assim, hoje a gente tem variações até mesmo dentro do jogo. O Ian é um zagueiro que pode, né, fazer a função de lateral, como ele fez no segundo tempo. Eu adiantei o Railan para a linha da frente, o Ian fez a função de lateral, como em alguns momentos contra o Sport ele também fez isso. Então é importante a gente ter essa variação, tanto com troca de peça, quanto só o ajuste ali de posicionamento dos jogadores dentro de campo. O Railan também consegue fazer tanto a lateral quanto a linha da frente. Em relação ao Léo Gamalho, a gente fica feliz
né, por tudo que ele passou. Talvez foi até um pouco precipitado naquele jogo do Vila de ter colocado ele para jogar. Como a gente teve um tempo de preparação maior, achei que ele já estava apto para jogar, não conseguiu se movimentar tão bem, a gente deu uma recuada, segurou um pouco, deixou ele treinando um pouco mais, trabalhando um pouco mais, e hoje teve a oportunidade de entrar, um jogador definidor, né? Precisava de uma boa oportunidade, teve umas 2, 3 ali, quase tinha feito gol antes, e a gente fica feliz por tudo que ele passou, ter feito um gol tão importante como foi nesse jogo de hoje. Condé, vocês treinadores são gestores de pessoas, né? A gente conversou ali com o Gamalho, eu queria repercutir isso com você. O Léo, ele falou que pensou em parar de jogar e ele está ali com uma demonstração, claro, de superação, mas ele falou que foi um momento extremamente difícil, que ele dificilmente suportaria, mas ele conseguiu segurar a onda e devoltou isso também ao grupo. Queria que você falasse como gestor, digamos assim, né, desse time do Vitória. Primeiro que assim, é um drama pessoal que ele passou, que é muito complicado, né? Só a pessoa mesmo, como ele mesmo citou, para falar sobre isso. Mas em relação ao grupo aqui, eu posso falar com total propriedade que esse grupo do Vitória é um grupo até inchado, com 36 atletas, ainda tem 3 no DM, são 39 jogadores, onde existe um respeito muito grande entre eles e no dia a dia, independente de estar jogando ou não, todos ali estão sempre motivando. A gente conseguiu construir isso, principalmente após aquele início tão ruim de ano do Vitória. Então a gente teve 30, 40 dias que a gente se preocupou não só em preparar o grupo para situações de campo, mas também de se fortalecer e fazer essa blindagem fora de campo também. Então, sempre quando tem essas situações, é claro que o drama do Léo é um pouco maior, né, pelo que ele passou, mas sempre quando tem uma situação ou outra de um jogador ou outro passando um momento difícil, todos, né, têm esse papel, não só o Léo, o treinador, mas todos do elenco têm feito isso com muita propriedade. Eu acho que é um dos motivos também da gente estar conseguindo fazer essa campanha tão consistente como a gente vem fazendo até aqui. Léo, parabéns pela vitória, pelo resultado expressivo diante de mais de 22 mil torcedores apaixonados aqui. Você falou do time, que eu ia perguntar, referente a essa unidade, a gente percebe essa relação bacana entre os jogadores e a comissão, e a torcida que você convocou. Segunda-feira, 7 da noite, a gente mora numa das maiores capitais do país, o trânsito caótico, o transporte público terrível, mas o apoio da torcida nas arquibancadas foi fundamental mais uma vez. Sem dúvida. Vou até assim, confidenciar. Eu me lembro na primeira rodada contra a Ponte Preta, a gente, depois de um início tão ruim, a nossa expectativa aqui no primeiro jogo era assim, a gente não sabia como que seria o ambiente, né? E desde aquele primeiro jogo contra a Ponte Preta, desde quando a gente saiu da concentração para vir para o Barradão, a gente foi recepcionado de uma maneira altamente positiva, e o torcedor transmitiu isso para os jogadores, principalmente para aqueles que estavam chegando. Então, em todos os jogos aqui no Barradão, mesmo nos momentos difíceis, que dentro do jogo a gente atravessa vários momentos difíceis, o torcedor, não estou falando isso para fazer média, né, não precisa, todos sabem a força, a tradição da torcida do Vitória, mas realmente isso aqui está sendo transformado como um fator determinante, né, o fator mando de campo do Vitória na competição. Léo, são 37 pontos em momentos que o torcedor começou a ficar quinto colocado, não vai dar, e Léo, vamos tirar Léo e não sei o que, e aí vai. E hoje 37 pontos numa virada de turno, líder da competição. O que é que significa para o seu trabalho esses 37 pontos e também para a condução do Vitória dentro da Série B do Campeonato Brasileiro? Motivo de satisfação, uma competição tão difícil, né, uma responsabilidade tão grande de dirigir uma equipe tão tradicional do futebol brasileiro, mas assim, eu não caí aqui de paraquedas, eu cheguei porque eu fiz bons trabalhos em clubes anteriores. Então a gente aqui, eu sempre me preocupei em fazer aquilo que eu sempre fiz. São 20 anos trabalhando como treinador de futebol, a gente está sempre procurando fazer o melhor sempre, e é claro que às vezes o resultado não vem, mas no dia a dia a gente sempre procurou trabalhar da mesma forma, independente das vitórias, das derrotas. A gente tem que saber lidar bem com isso, trabalhar bem essa situação, e a gente está muito forte, muito fortalecido aqui. A gente sabe que
aí terminou a primeira parte, mas temos um segundo turno muito difícil e complicado, uma Série B muito diferente das anteriores, onde tinha 2, 3 equipes que se destacavam. Agora não, nós temos aí 7, 8, 9 equipes brigando realmente mesmo pelo acesso, não só em termos de pontuação, mas também como desenvolvimento de jogo, boas equipes apresentando bom futebol. Então vai ser uma competição difícil. Temos aí todo o segundo turno pela frente. Eu espero que a gente possa, na 38ª rodada, concretizar aquilo que a gente traçou desde o início. Léo, 19 jogos já foram, né? Você mostrou um vasto repertório. Começou o campeonato com o Zé Hugo, com o Marcelo, no decorrer você já foi mudando, colocou o Felipe Vieira, já colocou ali o Wellington Men, que estava aí desde o início do ano, começou depois como uma referência, depois se tirou um homem referência, ou seja, você mostrou um vasto repertório. Início do segundo turno está para começar, Vitória e Ponte Preta. O que é que você espera do restante da competição? Os clubes estão se reforçando, o Sport está ganhando seus reforços, Diego Souza e por aí vai. E o que é que você espera do segundo turno nesse quesito de dificuldade que a gente sabe que vai existir? Normalmente assim, o segundo turno da Série B, todos os jogos são decisivos, mas acaba tendo um fator decisivo ainda maior, porque são equipes que vão estar brigando por zona de classificação e equipes tentando se afastar da parte de baixo. E todos os jogos, os times jogam a vida, então todos os jogos são muito difíceis, acaba tendo muito empate. O fator campo, né? Nesse primeiro turno nós fizemos 10 jogos fora e 9 em casa. Eu acho que já é um fator positivo para a gente, mas de qualquer forma vão ser jogos difíceis e a gente espera, como você falou, continuar criando dificuldade, não só em termos de escalação, como de estratégia para os adversários, porque a gente sabe que do outro lado também, principalmente o Vitória terminando o primeiro turno na liderança, vai despertar a atenção das outras equipes de uma forma ainda maior. Léo, boa noite, parabéns pela vitória e consequentemente pela liderança nesse primeiro turno. Na sua opinião, quais os aspectos que você ainda tem que trabalhar para essa equipe para que se mantenha nesse segundo turno um pouco mais confortável até atingir o objetivo final, que é o acesso até a Série A? Futebol a gente tem que estar sempre trabalhando e buscando melhorar, evoluir e potencializar aquilo que a gente faz de bom. São apenas 4 meses 4, 5 meses de trabalho, muito pouco, né? A gente ainda tem muita coisa para passar para esse elenco, que são dificuldades que vão surgindo de uma partida para outra, que às vezes tem erro que acontece nesse jogo, que é um erro novo, que você tem que corrigir para a partida seguinte. Aí você fez aquela correção, de repente já surge outra situação, assim como tem outras coisas que a gente faz de bom e tem que continuar fazendo. Então, sempre a gente vai tentar melhorar e evoluir, sabendo que as outras equipes também estão buscando jogadores, contratando, o que também não significa que vai melhorar, isso é muito relativo, às vezes de repente acaba atrapalhando, mas de qualquer forma, dentro do elenco hoje nosso do Vitória, a gente tem uma margem muito grande ainda para crescer, tanto individual quanto coletivo. Léo, boa noite. Hoje, no primeiro tempo ainda, você perdeu o Oswaldo e o Felipe Vieira. Os dois saíram machucados. Como é que está a situação deles? Para o próximo jogo também, já contra a Ponte Preta, queria que você projetasse já essa partida também do início do segundo turno. Foi um detalhe que eu até esqueci de pontuar aqui, que atrapalhou bastante, né? Você fazer 2 substituições no primeiro tempo por lesão e ter feito 2 paradas. No intervalo, eu já tive que fazer ali 2 mudanças, talvez faria uma, não sei, e eu tive que postergar ao máximo a última mudança, né, porque era a minha última parada, então a gente teve que ter um cuidado ali, eu já com uma certa ansiedade para colocar o Zé Hugo, do próprio torcedor, mas não dava para mexer ali antes dos 25 minutos, porque a gente poderia alguém machucar e correr o risco de terminar com o jogador a menos, então de uma certa forma atrapalhou, mas a gente tem, né, a gente lamenta pela lesão, tomara que não seja nada tão grave, mas a gente já vem convivendo com isso, que é normal, uma competição tão longa como essa e com muitos jogos. E em relação à próxima partida, jogo difícil, Ponte Preta, né, tentando sair, distanciar dessa zona do rebaixamento, sempre difícil jogar com a Ponte lá em Campinas, mas vamos nos preparar, nos mobilizar para conseguir
buscar mais um bom resultado fora de casa. André, você perdeu o Oswaldo no primeiro tempo e ainda precisou substituir o Wellington Nen no intervalo. 2 jogadores que têm ali características peculiares e que são decisivas nos jogos, vem sendo decisivos nos jogos com as cobranças de bola parada. Quando você perdeu o Oswaldo e pensou em substituir o Wellington Nen, você chegou a pensar nesse aspecto ou você viu que o Matheus Gonçalves e o próprio Mateuzinho poderiam fazer essa mesma função? E eu queria que você falasse se você já tem alguma informação a respeito do Oswaldo, como é que está a situação dele. Realmente você ter 2 jogadores, não são todas as equipes que têm o privilégio de ter 2 bons cobradores, mas hoje, mais do que cobrar falta, a gente precisava melhorar a nossa dinâmica de jogo, né? E precisava de uma referência. Então, assim, na saída do Oswaldo, hoje a gente precisava de uma referência, o Léo entrou justamente para ser esse homem, e a gente precisava de um pouco mais de dinamismo no setor de meio campo ali, e força, né? O Rodrigo entrou para fazer essa primeira marcação, e o Matheus, com o dinamismo dele, Mateuzinho, né? O canhoto, a gente precisava, ele é um jogador que tem a característica de maior movimentação que o Wellington tem, então mais que a bola parada, precisava de movimentação naquele momento. E aí, em relação à lesão, ainda não temos, vamos esperar o que o médico vai pontuar para a gente aí. Entrevista encerrada com o técnico Léo Condé, do Esporte Clube Vitória.